Gente, nós tivemos a ideia deste evento. Nós temos um pastor psicólogo. E a psicologia é uma área que muitas vezes entra em conflito no campo do cristianismo. Não por nós cristãos, mas em linhas que nós consideramos reducionistas. Se for pensar assim na área da psicologia, né, nós entendemos que muitas linhas, né, no campo psicológico reduzem a autoridade e a palavra de Deus em busca de respostas dentro do homem mesmo. Ou seja, eles reduzem a importância na palavra do Senhor e buscam respostas emocionais dentro do homem. Então é muito importante, quando você tem um pastor psicólogo, ele saber interagir no meio dessas duas áreas. Eu conversava com o Johnny, com a Vanderleia e com a Cláudia, o quanto que esses homens e mulheres de Deus são pressionados na psicologia por eles se posicionarem como filhos de Deus. Eles são muito massacrados, sim ou não? E nós viemos com essa ideia de desmistificar algumas questões emocionais em que nós, nos últimos anos, na caminhada com o Senhor Jesus, nós vemos em muitas igrejas certas espiritualizações de algo, abuso, falta de sensibilidade emocional, pastores com ansiedade, com depressão, com burnout, um excesso de tarefas acumuladas. E aí muitas vezes o cara não sabe pedir ajuda. Por quê? Porque se ele pedir ajuda, ele está com demônio. Se ele falar que ele tem uma crise emocional, ele fica no banco, sim ou não? Sim ou não? Então, nós trouxemos esses super times aqui, de psicólogos e pastores, e a mais bela de toda a igreja, que é a minha esposa, que vai conduzir aqui o evento. Nós acreditamos, certo, de que existem linhas doutrinárias de que nós chamamos de dicotomia e tricotomia, que dividem o ser humano dentro da Bíblia entre corpo, alma e espírito, ou então uma menção em paralelo de alma junto com o espírito e o corpo, que é a matéria. Nós acreditamos numa visão unitária, que o Senhor atua em todas as esferas do seu ser. Nós vemos na Bíblia Deus atuando em várias curas físicas de Jó, da mulher do fluxo de sangue. Nós vemos Deus lá no livro de João e no livro de Lucas, falando que o meu espírito está angustiado. No outro livro ele fala que a minha alma está doendo profundamente. Então, sabe, nós acreditamos que o Senhor é o Senhor da nossa alma também, que é o Senhor do nosso corpo também, de que nós somos templos do Espírito Santo e de que o Senhor é o Senhor do nosso espírito também. Nós não fazemos essa divisão clara aqui. Por quê? Muitas pessoas falam assim: espiritual é só com Deus, emocional é só com psicólogo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Senhor também pode intervir na área emocional. Amém? Vamos lá, né, gente? Que vocês fiquem de favor. Só mais uma coisa. No começo, lá na porta de entrada, não sei se vocês receberam um QR Code lá. Sim ou não? Sim? Esse QR Code, ele vai te direcionar no Google Forms, onde vocês podem conduzir qualquer uma pergunta anônima, tá bom? Ninguém vai saber quem é, que aí no final a gente vai responder aqui. Amém? Alguém não recebeu? Ok? Então, assim, se entrar, não sei, algum tema que te interessa, vai lá no Forms. Gente, eu estou passando por isso, e eu gostaria de saber disso. Tá bom? Que aí lá no final a gente vai responder aqui. Amém? Que Deus abençoe e que o Senhor seja louvado. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Eu sou a Mariana e vou aqui conduzir o papo com os pastores, psicólogos aqui, tá? Primeiro eu queria que cada um se apresentasse, falasse o seu nome, falasse um pouco de você, por favor. Tá funcionando aí? Pode pegar esse aqui. Hã? Som. Som. Apresentação, então. Boa noite. Sou a Vanderleia, a psicóloga, pastora lá do Mevan Penha, junto com meu esposo, Diego, aqui. Muito feliz de estar aqui. Quer que fale um pouquinho da formação? Da formação? Vamos lá. Eu tenho 30 anos de psicologia. Me formei lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou capixaba. Em 96 eu me formei e sempre, né, estudando bastante psicanálise, filosofia contemporânea. E desde que antes um pouquinho de me formar eu já estava atendendo, né, supervisionada. Então sempre na clínica. Aí vim para o Rio fazer mestrado na PUC, fiz um mestrado ali em filosofia contemporânea no Rio de Janeiro, morei 2 anos lá. E acabei vindo para Cruzeiro, não sei quantos conhecem aqui, lá no Vale do Paraíba, né? Estado de São Paulo. Fiquei 20 anos lá em Cruzeiro, onde eu conheci meu esposo, lá me casei. Fui funcionária pública municipal da prefeitura lá de Cruzeiro, na área da clínica, né? Por 20 anos, trabalhando também grupo de tabagismo, prevenção às drogas, atendimentos em casa, né? Fizemos um trabalho, né, de prevenção às drogas comunitário lá em Cruzeiro, chamado Coalizão, por alguns anos. E aí o Senhor nos soprou aqui para São Paulo, né? Há 3 anos estamos aqui. Eu saí, né, da prefeitura depois de 20 anos. O Senhor me pediu o meu trabalho lá e eu vim para cá, né? E aqui estamos. Aqui eu continuo atendendo online como psicóloga clínica e pastora lá no Mevan Penha. Acho que é basicamente isso. Bom, eu sou Cláudia, eu tenho, tentando lembrar, eu tenho uns 16, 17 anos de psicologia. Eu decidi a psicologia, já era casada e tinha filhos. Trabalhava na igreja, né, éramos presbíteros na igreja, e eu começava a ver que nem tudo era espiritual desde o início. E aí nós fomos quebrar o tabu, uma crente, na hora de pastor, foi fazer psicologia. E foi o primeiro tabu que eu quebrei, amei. Eu sempre amei cuidar de pessoas. E foi a forma que eu achei de cuidar de pessoas. Eu me formei em Guarulhos, né, na Universidade de Guarulhos. Tenho pós em psicanálise, estou terminando uma pós em TCC. A psicanálise foi algo que, para mim, trouxe muita... Eu queria muito, eu olhava para a Bíblia e falava assim, eu tenho certeza que tem alguma coisa ali. Eu falo, estão copiando a Bíblia e só trocam os nomes, né? Porque eu acredito que foi um Deus que nos criou. Bom, eu tenho 4 filhos, não se espantem. Eu tenho uma filha de 26 anos, tenho uma de 23. E Deus, como Ele tem senso de humor, né? Eu tenho gêmeos de 14 anos, que eu tive com 39 anos, que Ele falou, sua vida vai ficar monótona, então eu vou te dar 2 meninos. Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Do físico. Amo psicologia, amo servir. Eu atendo online também. 98% são cristãos, geralmente mulheres, né? Eu falo que os homens eles têm um pouquinho mais de receio, dificuldade, mas eu atendo todas cristãs, porque eu acho que o que nos une é aquilo que nós acreditamos, é a nossa fé, é Jesus. Então, nós trabalhamos juntas, né? E acho que é isso. Sou líder de ministério infantil da minha igreja, sou da Bíblica da Paz, né, do Edson Rebustini. Lá a gente ministra para bebês desde o ventre até 2 anos de idade. Boa noite a todos. Eu sou o pastor Johnny, ordenado ao Ministério Pastoral há 11 anos, casado há 14 anos com a Marina, pai do Josué de 12 anos, da Manuela de 3. Formada há 4 anos em psicologia, tenho um pós em
terapia cognitivo-comportamental e em aconselhamento pastoral. Além da psicologia, sou formado também em administração de empresas e amo cuidar de vidas. Por isso estou aqui, porque entendo que todo ser ele precisa de um cuidado não só emocional, mas também espiritual. E espero que essa noite, esse encontro, possa sanar muitas dúvidas e trazer esclarecimento a todos. Muito obrigada, pessoal. Aproveitando que o Johnny está com o microfone, você pode explicar para o pessoal o que é ansiedade, depressão, o burnout, né? E a diferença dessas condições? Vamos lá. São condições clínicas que todo ser humano está exposto. E a nossa ideia de trazer esse tema dentro da igreja é porque, infelizmente, existe um tabu que algumas pessoas conjecturam que um transtorno de ansiedade generalizado, uma depressão maior, ela está vinculada a uma questão espiritual. Pode estar? Pode. Mas pode ser também que a pessoa está com uma baixa hormonal. Ela desenvolveu um transtorno depressivo porque ela está com uma baixa de hormônios. Sempre que um paciente chega no meu consultório, eu já peço quando foi o último check-up, como está a tua alimentação, como que você está cuidando da tua vida, naquela sessão de avaliação, de anamnese. Por quê? A ansiedade, ela está no campo de um pensamento demasiado preocupado acerca do futuro, aonde a pessoa começa a ter sintomáticas no corpo e ela começa a ter taquicardia, sudorese, sintomas de preocupação excessiva. E isso se dá porque ela não consegue mais lidar com os pensamentos que estão afogando dentro de si. Já a depressão maior, ela está no campo de quando a pessoa ela perde os reforçadores e provavelmente também a produção dos seus hormônios, e ela não consegue mais ver uma saída. Há um trauma, uma bagagem muito profunda a ser estudada. O burnout, que é um excesso, um ativismo, uma carga, onde a pessoa ela não consegue mais estar como posse de controle das suas ações, e ela se sente num lugar de estafa. E o último foi... Depressão falei, ansiedade falei, burnout falei. Vou passar para as minhas colegas. Que bom, já deu o geral aqui. Só voltando uma coisinha, né? Todo mundo falou da relação com a psicologia, eu acabei não falando. Eu sempre falo que com 14 anos a psicologia me escolheu. Né? Eu fui num psicólogo com 14 anos e eu falei, eu quero ser isso. Não sabia muito bem o que era, mas eu sabia que eu queria ser e nunca tive dúvida, né, de que era isso que o Senhor, né, tinha me chamado para ser, de fato. Isso eu acho muito interessante, né, a gente, como o pastor falou, as causas podem ser múltiplas, né, de uma ansiedade, de uma depressão, né, podem ter causas, claro, espirituais, sim, ou simplesmente uma questão hormonal, mas é interessante a gente não trabalhar muito com essa divisão, né? Porque nós somos um ser, o Felipe falou isso no início, né? Nós somos um ser uno, né? E ao mesmo tempo multi, né? Nós somos ricos e complexos e temos uma parte, claro, espiritual, física e mental, mas elas não são separadas mecanicamente. Ó, daqui até ali, né? Existe o seu físico. Dali para frente é o emocional e dali para lá é espiritual, não. Né? O espiritual, a mente e o nosso corpo, eles interagem. Né? E tanto a ansiedade como a depressão, né, ou o burnout, claro, podem ter causas, né, que são no reino do espírito, mas muitas vezes, né, e como a gente está num ambiente de igreja, e como essa é a grande questão, eu creio que a gente está conversando aqui, né, são causas de... Por exemplo, um acontecimento, né, difícil na sua vida pode te gerar uma ansiedade. Você não soube lidar com aquilo, você não soube digerir aquilo emocionalmente. E aí você vai desenvolver esses sintomas. Né? Agravando um pouquinho, né, vem a questão da depressão, que aí já passa pela questão da serotonina e endorfina, né, que é falta dessas substâncias no cérebro que vão trazer. Né? Vai ficar tudo bem... sem cor, né? Eu gosto de definir assim, a depressão, você olha, nada tem cor, nada tem gosto, né?
E várias coisas podem te levar a isso. Pode ser somente algo de uma substância do seu corpo, um estilo de vida, ou situações que você passou, né, momentos da sua vida, períodos, né, nós mulheres, né, pré-menopausa, menopausa, às vezes, né, isso acontece. E o burnout da mesma forma, né? Pode ser um excesso de trabalho, pode ser uma dificuldade de você colocar o trabalho no devido lugar e o descanso, né? Creio que é uma coisa que a gente vai falar aqui mais para frente sobre isso. A necessidade do descanso. Eu gostei muito do que o pastor Johnny falou. Eu também, quando faço a anamnese, a primeira coisa que eu pergunto é como está o seu check-up. Porque, às vezes, a pessoa chega e fala, estou em depressão, não tenho ânimo para nada. E aí, quando você vai ver, o seu físico está refletindo no seu emocional. Então, nós precisamos ter esse olhar para nós, não somente emocional, não somente físico, mas ter esse olhar que nós somos completos para que nós conseguimos aí funcionar, né? Então, muitas vezes a pessoa chega, né, e fala, olha, estou exausta, meu pensamento, não consigo dormir mais porque eu só penso numa situação. Ou então, eu não sei porquê, eu não tive problema nenhum, tenho isso também, eu não tive nada e estou tendo ansiedade, sinto meu coração. Mas o que você está pensando? Não estou pensando em nada. Mas você está sentindo o teu coração palpitar, o tremor, as dores. Então, preste bastante atenção nesses sinais. Eu falo sempre assim, ó, o nosso corpo, ele fala. Nós temos que ouvir o nosso corpo. Para nós ouvirmos o nosso corpo, às vezes nós precisamos silenciar a nossa mente. Então, preste atenção no seu corpo, que ele vai te dar os sinais de quando nós precisamos, sim, pedir ajuda. Muito bom. E vocês comentaram aí também até sobre tabu, né? Que quando você foi se formar tinha um tabu. Vocês acreditam que ainda hoje existe um tabu para falar sobre essa saúde emocional dentro da igreja? E por que vocês acham que existe isso hoje ainda? E também vocês estão uma outra questão. Por que ainda muita resistência mais dos homens do que das mulheres em relação a esse olhar, esse cuidado emocional? Começa. Sim, existe tabu. Eu também, né? Hoje, 100% dos meus pacientes são cristãos, a maioria, né, famílias pastorais, líderes, e sempre chegam até mim, né, sejam pessoas que moram, né, como eu atendo online, eu atendo pessoas do país, de várias regiões do Brasil, assim, seja pessoas que moram em regiões mais do interior ou capitais, né, a gente vê o mesmo pensamento, chegam com um certo constrangimento. Primeiro, tipo, falhei, né? Tenho uma fé, sou espiritual, tenho uma vida com Deus e eu falhei, porque eu estou procurando ajuda. E não é isso, né? Pelo contrário, a psicologia é uma grande ferramenta. Eu sempre falo, né, que tudo de bom, né, da psicologia, minimamente, não pode não estar literalmente na Bíblia, mas não contradiz a palavra, né? Eu tenho essa visão. Então, assim, a psicologia, ela é uma ferramenta, porque temos emoções. Todos estamos inseridos, amados, e a igreja também está, num momento em que produtividade é cobrada, excesso de informação, né, excesso de exposição de conteúdos nocivos que você tem que ficar vigilante para você não, né, você acabar não se contaminando de alguma forma com o tempo todo notícias ruins, situação geopolítica, enfim. A igreja está inserida nesse cenário também. E somos seres humanos, podemos ser pastores, líderes, mas somos seres humanos, né, de carne, osso e mente. Então, precisamos falar sobre isso e enxergar na psicologia, né, como uma ferramenta. Claro que, né, o que a gente estava até conversando ontem, né, na nossa reunião prévia, a gente estava falando sobre isso, né, que por uma questão de uma dificuldade da igreja de entender o papel da psicologia, né, os pais muitas vezes não incentivaram seus filhos a fazer psicologia. Então nós temos poucos psicólogos, né, que têm uma fé, que professam, né, uma fé cristã. Talvez por um preconceito. Vai para a psicologia, vai se desvirtuar, vai se desviar, enfim. Por conta disso, eu creio, né, que a igreja acaba ainda vendo a psicologia com distância. Se a gente estivesse cheio de psicólogos nas igrejas, talvez, né, isso fosse mais claro e menos, né, ainda com menos tabu.
Mas, principalmente, eu creio que é isso. Ninguém é menos espiritual porque busca, né, uma psicoterapia. Não sei meus colegas, eu já fiz psicoterapia em vários momentos da minha vida, né, super recomendo. E é realmente uma ferramenta. Né? Você vai escolher, claro, um profissional, né, que vai te ouvir, com certeza. Né, vai escolher bem esse profissional, né, para você ter a liberdade, né, de ser quem você é de fato, né, com seus valores, e isso é uma ferramenta somente. Ninguém é menos espiritual, menos cristão, porque, né, usa essa ferramenta, né, que eu acho maravilhosa, que é a psicologia. E assim, né, o tabu, qual que é? Né? Eu falo que vem dois. Né? Antigamente, tinham os médicos que hoje... Quando eles veem que não encontram, se alguém já passou no médico, o que ele pediu? Procura um psicólogo. Aí passa para nós. E dentro da igreja, quando você olha isso, não tenho fé, é falta de fé. Exatamente essa é isso. Eu falo, não tem a ver com a tua salvação, não tem a ver com a tua fé. Né? Somos humanos. E, em algum momento, nos cansamos. Todos nós nos cansamos. Eu, em particular, eu vou... colocar uma situação, a minha filha, né, ela teve um momento da vida dela, minha filha tinha 18 anos, estava passando por um momento de algumas decisões, e eu comecei a prestar atenção que a minha filha estava muito calada, muito quieta, e eu levei ela no médico, né, e pedi para que ela fizesse terapia, tudo. Ela ficou brava, e ela fez assim para mim, eu vou falar com a minha pastora. E eu conheci a pastora, e eu falei, filha, eu sou sua mãe e eu vou falar. E graças a Deus, é isso que eu falo da nossa cobertura. E eu não falo como criticando pastores, não. Eu falo que eles precisam se atualizar. Eu falo assim, é entender em que lugar que a psicologia se encontra. Porque o pastor, ele prega sobre fé, sobre nós irmos. Mas assim como temos doenças físicas, também temos as emocionais. Assim como temos médicos, temos os psicólogos, né? E a minha filha, com esse tabu, a pastora chegou para ela e fez assim, é só você orar, porque a alegria do Senhor é a tua força. Você só ora, não precisa nem de médico e nem de psicólogo. A minha filha ficou pior do que ela estava, porque ela chegou para mim e fez, mãe, ela passou um ano no seminário e ela fez assim, tudo aquilo que eu fiz, eu não aprendi a ter fé e nem me alegrar no Senhor. Então, hoje, graças a Deus, ela olha e ela fala para todos, ela fala, eu passei por isso e a psicologia me tirou de um lugar que eu poderia não ter saído. Porque era uma pessoa que tinha um olhar neutro, um olhar técnico para o que ela estava vivendo pessoalmente naquele momento. Então, ainda assim existe assim, a comparação de que se você não está bem, se você está triste, ansioso, é falta de fé. Afinal, não andeis ansioso por coisa alguma. Né? Então, pegam-se alguns versículos que é real. É verdade. Esse é o nosso Deus. Mas é nós entendermos o que Deus quer para nós. O que Ele quer que nós olhamos. Eu falo assim, ó, o autoconhecimento é você olhar para você e saber as tuas limitações e aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, a fé, ela está muito além do que só um momento que às vezes nós passamos. Eu gosto muito de um texto bíblico onde diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E, tendo em vista esse texto, eu acredito que muitas pessoas dentro da igreja, elas acabam dogmatizando por não conhecer. Então, por que se torna um tabu? Porque eu desconheço, eu não tenho profundidade, então logo eu não indico. Sendo que a psicologia, ela é uma ferramenta de auxílio, como as demais outras. Outrora, nós escrevíamos num papiro. Hoje nós temos uma folha de papel e, quiçá, já estamos introduzidos à era digital. Então, existem avanços que são disponibilizados e nós, como sociedade, precisamos entender sobre esses avanços. O grande problema é que, infelizmente, parte da igreja, ela se prende a questões um pouco ortodoxas
e elas tendem a achar que posicionamentos que outrora serviam e cabiam, eles vão continuar durante todo o tempo, sendo que existem coisas que estão disponibilizadas para nós hoje, para que nós possamos crescer e ser curados. Como é bem sabido dos teólogos, o próprio Lucas era um médico para aquela época. E hoje existem artifícios psicológicos, medicinais, para que nós possamos corroborar com a saúde emocional e mental das pessoas. Então, o nosso intuito como pastores, psicólogos, é trazer essa clareza e unificar, porque existem pessoas dentro da igreja que estão em sofrimento. E quando elas vão se abrir, como a psicóloga, ela trouxe o caso da sua filha, ela é denotada como alguém que está com falta de fé, alguém que está com demônio. Então o tabu é existente e é nosso papel se posicionar e trazer a luz, porque aonde há luz, as trevas não permanecem. Trazer a luz sobre esse tema. Interessante até que a Vande falou que alguns chegam com essa sensação, perdi, né? Não consigo ser vitorioso na fé. Então, como ter esse discernimento, assim, né? Até que momento é espiritual que a gente precisa se apropriar das escrituras, né? E falar, a alegria do Senhor é minha força. Ter esse discernimento do que é espiritual, mas também do momento que é emocional, que ela precisa de uma ajuda emocional, né? Como que as pessoas conseguem ter esse discernimento, né? Entre o que é espiritual e emocional? Eu creio que, assim, se você não consegue, né, acho que um grande sinalizador de que alguma coisa não está bem é se você não consegue dar conta das áreas da sua vida, seja seu relacionamento conjugal, sua vida profissional, sua vida ministerial. Você já orou? Né? Você está buscando a Deus? Você tem uma vida de devocional? Você já procurou, né, um líder da sua igreja? Já falou sobre? Porque é muito importante isso também, né? Eu já fiz psicoterapia há muitos anos da minha vida, como paciente, mas também já tive aconselhamentos pastorais que deram conta, sabe, daquele momento que eu estava vivendo, sim, tranquilamente. Eu não precisei, naquele momento, de uma psicoterapia. Então, assim, o que é mais acessível? Você está num ambiente de igreja? Então, já conversou, né, com o seu líder, com o seu pastor. Ainda assim, você não está conseguindo dar conta, sabe? Tem alguma coisa que não está legal na sua vida, você não está conseguindo, né, fluir bem no seu trabalho, você está com um problema no seu relacionamento, você questiona coisas na sua história, tem coisas na sua história que você não conseguiu superar bem, que você vê que tem como se fossem fantasmas ali ainda na sua vida. Enfim, né, olhe para esses sinalizadores. Se eles permanecem, então, muito provavelmente, você está precisando, né, de uma ajuda profissional na psicologia. E, claro, né, existe um momento que você vai procurar, né, um psicólogo, e existem casos, queridos, que você vai precisar passar por um psiquiatra, né, que aí vem também, né, aquele tabu, aquela nossa psiquiatra. E às vezes vai precisar tomar uma medicação, porque às vezes só, né, orando, só tendo uma vida com Deus, a sua mente não está ainda, a química cerebral aí não está ainda equilibrada. Você vai precisar equilibrar essa química cerebral aí com medicação por um tempo, normalmente. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Você machuca seu pé, aí você precisa usar uma muleta, né? Porque se você colocar o pé no chão, vai doer muito. Então você usa por um tempo aquela muleta para, né? Senão toda vez que você colocar o pé no chão vai doer muito. A medicação é isso. Você tem coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida, precisa mudar o estilo de vida, precisa passar limpo a sua história. Ótimo, não está dando conta de fazer isso sem uma medicação porque está sofrendo muito. Então, vamos pegar uma muleta no bom sentido, né? Um apoio que é a medicação durante um tempo. E quando você tiver tratado, quando tiver resolvido as causas daquele problema, acabou, né? Vai fazer lá o desmame, vai sair da medicação e vai seguir, né, tranquilamente. Isso também não deveria ser um tabu, porque também é um instrumento, né, uma ferramenta que a gente pode precisar em algum momento da nossa vida. Quando a gente parte para a parte do médico, né, vira mesmo, né, esse grande tabu maior ainda, né,
ela falou do amuleto, eu sempre falo assim, quando chega para mim, lembrando que a maioria são cristãos, então a pergunta é, eu já peguei e deixaram assim para mim, olha, eu precisei vir, porque o médico pediu para que eu viesse, né? Mas assim, eu vou precisar fazer terapia a vida toda? Né? É a primeira pergunta, assim, a pessoa se sente tão, né, vulnerável e tão julgada dela mesma, não tenho fé, não consegui sair, né? E eu gosto muito de falar, e eu queria deixar isso para você, né? Eu falo assim, eu vou te falar uma coisa, né? Você é muito mais corajosa ou corajoso, porque quem para na frente de uma pessoa que você não conhece para falar daquilo que você está naquele momento vivendo. Então eu falei, você é uma pessoa corajosa. Então lembra disso. Não é fraqueza, é coragem de pedir ajuda. E às vezes a medicação ela vem, eu falo, você sabe nadar, mas às vezes você está lá no meio e você precisa de uma boia para você voltar a colocar os teus pés na areia. Olha a medicação como uma boia. Essa boia está te ajudando para você voltar a colocar os seus pés na areia. E sobre, né, o que é o espiritual, eu já tive caso de atender e falar assim para a pessoa, olha, o que você precisa é de um acompanhamento pastoral. E você precisa, e eu pergunto muito, né, em respeito, a sua igreja trabalha com tal, né, informação, eu falei, você precisa entender e quebrar algumas maldições que te acompanham da tua geração, da tua familiar. Então, quando nós pegamos um psicólogo que tem a nossa mesma linguagem de fé, né, e aquele momento foi o que ela precisou, e ela teve esse acompanhamento. Então, um não tira o outro, pelo contrário, eles se unem. E é muito bacana nós termos esse olhar. Então, quando você tiver alguém do seu lado, estiver quietinho, fala para ela, pode isso, não é falta de fé. Pelo contrário, você está olhando para você, né? A Bíblia, quando ela fala assim, eu tenho que me amar para eu amar o próximo. Eu preciso ter esse olhar para mim, para eu conseguir dar mais para o próximo, que é para isso que Jesus nos chamou. A grande distinção, mediante a pergunta que a Mari fez, eu acho que está no campo que a psicóloga Wandi trouxe. Precisa fazer checagem. Você tem uma vida espiritual correta? Você pratica a leitura bíblica? Você está congregando? Você tem uma vida de oração? Todas as práticas espirituais que, se você é um frequentador de igreja, você sabe quais são. Você pratica essa e, mediante toda essa prática, você sente as sintomáticas ainda ascendentes, então você precisa ir num psicólogo, num psiquiatra e fazer a checagem. Como que estão minhas vitaminas? Como que estão meus hormônios? Eu pratico atividade física? Como que está meu sono? Como que está minha alimentação? E aí você vai fazendo essa checagem e uma hora você vai descobrir. Porque uma pessoa que está com algum tipo de dificuldade, desenvolvendo algum tipo de tristeza excessiva, com algum suspeita de algum diagnóstico, ela está com alguma baixa em alguma área da sua vida. Então, a checagem, ao meu ver, é um fator pragmático para você poder dizer se é espiritual ou se é de cunho de saúde mental. Tem até um livro, né, do pastor Alcione que ele fala corpo, alma ou espírito, né? Que ele fala que tem pessoas que precisam de ajuda, às vezes ali no corpo mesmo, é algo físico, igual eles falaram aqui, né? Outras pessoas precisam de ajuda, às vezes espiritual, né? Tem questões ali de liberação de perdão, né, aprisionado de algumas coisas do passado, e outras questões de ajuda na alma. Inclusive, tem muitas pessoas que chegam na igreja, às vezes ficam anos, se escondem ali atrás da religião, do ativismo, mas tem muitas coisas assim no seu comportamento, pensamentos que precisam ali ser tratadas, né? E aí, às vezes, vão exercendo padrões de repetição, de comportamento, de coisas que aprenderam e acabam repetindo e não param para olhar para dentro de si, né? Por isso que é muito importante esse olhar. E aí, mediante tudo isso, como unir de forma saudável, né? Tanto essa questão de acompanhamento espiritual, porque hoje muitas pessoas até têm receio de chegar e pedir ajuda para líderes ou pessoas de confiança, porque nem sentem confortáveis em conversar com alguém. Mas como unir isso de forma saudável, né? Tanto um acompanhamento espiritual quanto o emocional?
voltando, né, e tem a ver também com o que o pastor Johnny está falando, né? Eu até brinco às vezes que, olhando o meu Instagram, às vezes dá dúvida se eu sou nutricionista também. Porque é muito importante, né, a gente, como cristão, eu creio que muitos problemas, né, que a gente, como cristão, enfrenta, porque por muitos anos nós negligenciamos muito o cuidado com o nosso corpo, né? Nós separamos tanto corpo de espírito, gente, que a gente acabou negligenciando, pecando por negligência com o nosso corpo, né? Como meu esposo brinca, né? Que a gente brinca, né? Crente não fuma, não bebe, mas come, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi muito isso. Até falei se bobear. O jargão. E na verdade, né, nosso corpo não é o templo do Espírito, então a gente precisa cuidar dele, porque realmente muitos problemas, inclusive emocionais, começam, né, em um estilo de vida, em não fazer atividade física. A gente tem um estilo de vida muito sedentário, né, atualmente, tudo a gente está aqui no controle, né, enfim, a gente precisa, né, se exercitar, cuidar com a nossa alimentação, porque isso vai interferir também nas nossas emoções e, claro, também até na nossa vida espiritual. Então, o estilo de vida é muito importante. E como unir, assim, né, essa questão de apoio espiritual com o apoio eu creio emocional, que, assim, psicológico, né? a gente, primeiro, a Bíblia nos leva a isso, né, a nos cuidarmos por inteiro, né? O olhar bíblico, ele é, né, um olhar do ser humano por inteiro. Então, creio que um primeiro passo é a gente entender tudo que existe de ferramenta para eu crescer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, eu vou correr atrás, eu quero. Né? Então, eu creio que a gente precisa ter uma sede mesmo, sabe? Uma sede de somos cristãos, precisamos ser, né, exemplos para o mundo em tudo, né? Na saúde, no equilíbrio emocional, né? Na devoção espiritual, em conhecer mais a Deus, claro. Então, sermos completos e sermos, né, inteiros e buscarmos o melhor, claro, em todas essas áreas. Então, creio que é por aí, né? Quem nunca, né? Ou quem hoje não está precisando de conversar com um líder maduro que você conheça, que você confie? Será que não? Será que não? Nós precisamos, sabe? Nós precisamos. Eu creio que uma prevenção mesmo, tanto emocional como espiritual, é a gente viver numa vida de comunidade em que a gente tenha pessoas para se abrir, para falar, sabe? Pessoas que a gente confie, que tem uma escuta espiritual, né? E, claro, se chegar no momento que essa escuta não é suficiente, uma escuta emocional, claro, um profissional, um psicólogo, sim, mas a gente precisa, né, se abrir, a gente precisa falar, porque quantas coisas tem aí dentro de você? O nosso interior é um mundo, né? A gente se vê assim só de fora, mas dentro da gente só a gente sabe. Os pensamentos, né? As frustrações, as inseguranças, as dúvidas, todos nós temos. Então, se temos pessoas, né, para a gente se abrir, que a gente faça isso. E para a gente que é líder, né, creio que aqui estamos falando para líderes também, nós precisamos além. Por quê? Porque para a gente cuidar, para a gente ouvir, para a gente receber, a gente precisa estar minimamente com uma estrutura, né? Aqui, né? Perfeição nunca, né, gente? Só Jesus. Perfeição só em outro plano, né? Mas a gente está realmente equilibrado, bem cuidado, olhando para nós mesmos, para a gente ter, né, estrutura para poder ouvir o outro e até bagagem também. Porque se a gente já foi ouvido, se a gente já foi, né, tratado de alguma forma, se a gente já se expôs, a gente vai ter mais propriedade, autoridade até para acolher, para liderar, para ir até o outro e para entender o que o outro vive, né? E foi interessante isso, né, que ela falou, né? Nós precisamos ter uma maturidade espiritual, né? E para quem dos líderes, né? E emocional, nós temos que ter, porque nós lidamos com pessoas, mas ela falou, mas não perfeição. Mas durante muito tempo, os líderes, né, e pastores, eles precisam ser perfeitos, precisam ter famílias perfeitas, filhos perfeitos, porque senão você não pode estar no ministério se não tiver tudo perfeito. Você já imaginou um pastor ter um burnout, se afastar por depressão? Então,
isso também gerou um grande tabu. Mas isso não pode nos deixar também... agora eu também não vou cuidar. Não, precisamos sim ter essa maturidade espiritual e ter essa maturidade emocional. Andar com pessoas, né, que tenham essa maturidade. Então, se você é líder, procura alguém para você caminhar. Se você tem o seu pastor, né, o seu líder, e ele também é maduro, andem, falem. Por quê? Nem sempre nós percebemos como nós estamos emocionalmente. Mas quando nós andamos com uma pessoa, ela vai falar assim: você está diferente, você está calado, você está triste. Então, precisamos ter sim essa maturidade, não perfeição. Esse foi um ponto muito interessante que entra na parte dos tabus para nós que somos líderes, pastores e que lidamos com pessoas. Falando sobre o cuidado integrativo entre a questão espiritual e psicológica, eu quero impartir um fato que aconteceu na minha vida ministerial. Eu vim de uma origem assembleana e, certa feita, eu fiquei de banco por ter ido jogar bola. Era uma doutrina da época em questão, comum. E dentro daquela comunidade não havia um incentivo para a prática esportiva, pelo contrário. Isso era tomado como até um pecado. Exposição ao corpo e... enfim, que cabia para aquela época. E hoje eu entendo que quando uma pessoa chega, você precisa olhar para esse todo. A igreja, ela precisa ter esse olhar de que essa pessoa precisa cuidar do corpo, essa pessoa precisa cuidar da alimentação, essa pessoa precisa cuidar das emoções, essa pessoa precisa cuidar do seu conhecimento, ela precisa ter tempo de descanso. E até não tornar a igreja um lugar de ativismo. Porque, aparentemente, hoje, nós queremos trazer as pessoas tanto para dentro da igreja que começamos a colocar tantas funções e cargos e grupos e demandas e tantas coisas que a pessoa não tem um final de semana livre para sair com a esposa, com o marido, com os filhos. Então, qual que é o papel integral? Como cuidar de uma parte espiritual e emocional? Mostrando que essa pessoa, esse humano, ele precisa manifestar a espiritualidade dele na humanidade dele. E muitas das vezes ele vai manifestar isso dentro de um restaurante, com um garçom, com uma pessoa ao lado, com uma pessoa que serve ele. E então, isso pode até parecer escandaloso, mas o nosso cuidado integrativo está em não estar tanto dentro da igreja. Porque dentro da igreja é muito fácil você, ser um espiritual e transparecer que você está bem, estar com uma roupa muito bonita. Mas é fora da igreja que nós precisamos entender que nós vamos manifestar o que nós somos e o que nós temos. Então esse cuidado integral está entre olhar o meu espiritual no meu emocional e olhar o meu emocional no meu espiritual. Queria complementar assim, no que a gente está falando, duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? Descanso. Nós precisamos descansar, né? E culpa. Por quê? Porque nós nos sentimos culpados de descansarmos. Querido, se a gente não descansar, a nossa mente não dá conta, o nosso corpo não dá conta e a nossa vida espiritual vai também ser comprometida. Nós precisamos, né, descansar. Isso é uma prática obrigatória. Vida física, emocional e espiritual saudável precisa ter descanso, né? Então, não se culpe por ficar sem fazer algo ativo, né? Algo que seja produtivo. A gente não tem que produzir o tempo todo. Tempo de qualidade, né?
com o seu cônjuge, com seus amigos, com a sua família. Isso é necessário, isso é espiritual, né? E isso é um cuidado emocional também. Nós precisamos, né, garantir um tempo de descanso e ficar atento à questão de produtividade, né? Se a gente não está trazendo isso para a igreja, uma cobrança, né, de atingir, de bater meta quase, né, e a gente comprometer a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual e as emoções também, né? Muito bom. Pessoal, quem não preencheu ainda, tem o QR Code aqui do Forms, para que você faça a sua pergunta. Está lá atrás. Isso, se alguém não preencheu ainda e precisa do QR Code, ali atrás tem o QR Code que vai para o Forms, para que você possa fazer suas perguntas ou comentários que já a gente vai responder, tá bom? Quem não foi pode ir ali atrás, falar com o Tairone e aí pode preencher. Bom, até falando sobre isso, enfim, esses tabus e essas coisas que a gente está trazendo, como hoje a igreja pode acolher pessoas nessa situação sem julgar? Então, tanto os líderes, se receberem uma pessoa assim, ou algum amigo estiver numa situação, como a gente pode acolher sem julgar, né, de uma forma saudável? Eu gosto muito de uma frase de Carl Jung que diz que você pode conhecer todas as teorias, você pode saber todas as abordagens, mas quando você for tocar numa outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, nós precisamos trazer a frase que é o nosso segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. E fazer um movimento empático. Como eu gostaria de ser tratado? Se fosse eu nessa situação, como que eu gostaria de ser estabelecido nesse ponto? Então, nós como igreja precisamos cumprir o que está escrito. Eu não lembro se foi a Vândia ou se foi a Cláudia que trouxe que quando você começa a olhar a psicanálise, parece que tem muita coisa que eles pegaram da Bíblia. Como, por exemplo, a teoria do Talking Cure. Tiago fala, confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Ele escreveu isso em 67 depois de Cristo. Aí, em 1519, Freud ele escreve em sua teoria: olha, se você começar a falar, você vai ser curado. Mas isso já estava escrito na palavra do Senhor. Então, a Bíblia, ela dá muito recurso para que você tenha um embasamento emocional saudável. E nosso posicionamento é acolher. Qual que é o seu papel como cristão? É amar a pessoa? Mas aquela pessoa é X. Não, o nosso amor não é condicional. Ame a pessoa se ela é boa. Ame a pessoa se ela nunca te fez mal. Se ele não te rejeitou, se ele não te abandonou. Não. O nosso papel como cristão é amar, é se posicionar, é acolher. Então, nós precisamos cumprir o nosso papel como cristão. Eu acredito que essa é uma grande via. Isso que você falou, né, é uma coisa para a nossa vida. Né, a questão de você se colocar no lugar do outro. Se a gente se coloca no lugar do outro, queridos, olha, não sei quantos % das nossas dificuldades de relacionamento elas se resolvem, né? A dificuldade dentro do casamento, a dificuldade com o vizinho, a dificuldade dentro da igreja, né? Minimamente, né, para a gente conseguir enxergar o outro, a gente precisa se colocar, sair um pouquinho do nosso lugar, né? Porque a gente tem essa tendência de receber tudo do nosso lugar e enxergar como a gente imagina que é, mas a gente precisa dar um passo, né? E acolher, eu creio que é isso. É esse passo que a gente dá na direção do outro. Esse outro, né, ele age dessa forma, por quê? O que está por trás disso? Né? O que o leva a agir dessa forma? Quando a gente se aproxima minimamente, a gente vê que aquilo que seria um muro, de repente entre nós e o outro, é uma ponte, na verdade, né? Uma ponte que nos leva até Ele, né? E pode nos fazer olhar com olhos de amor, como a gente precisa ser olhado, né? É a graça que nós recebemos, nós precisamos, né? Não é por merecimento. Nós também, né, fomos alcançados não por merecimento, mas por graça. Então, exercer, né? Sermos, como o apóstolo Paulo diz, dispenseiros dessa graça, acolher o outro com graça, não porque ele merece ou porque não merece, mas por graça, por amor, né, incondicional. E hoje, principalmente nos dias atuais, como está difícil nós temos esse olhar para o outro, né? O julgamento ele já
ele já vem implícito, a pessoa já olha e já julga num olhar, né? Então, algumas ações, às vezes nós não entendemos o porquê. E a única coisa, né? Às vezes tem aquela frase que todo mundo fala, o que faria Jesus? É muito lindo falar isso, né? O que faria Jesus? E aí, dependendo da pessoa, ela vai falar assim, mas Jesus virava mesa. Mas Jesus, né? Mas por que ele virava mesa? Porque ele sabia que ali precisaria daquela ação. Então, que nós possamos olhar para o outro com essa empatia. E eu, particularmente, eu gosto muito. Nós temos um Deus maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá a sensibilidade. Quando nós não sabemos o que falar, o silêncio, nós só escutamos. Então, acho que essa empatia de não saber e olhar para o outro sem julgar é a primeira coisa, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E falar, Espírito Santo, o que eu faço nesse momento? Ele é o nosso maior ajudador em qualquer momento que nós estamos. Antes de ir para as perguntas, né, tem um ponto aqui. Como a pessoa pode trabalhar nessa questão do autoconhecimento e conseguir identificar esses sinais que, de repente, ela está com uma ansiedade, uma depressão, e aí precisa, de repente, buscar alguma ajuda profissional ou conversar com alguém, né? Quais sinais claros que são ali alerta para aquela pessoa que ela pode reconhecer? Acho que o pastor já falou um pouco sobre isso, né? Tem sinais físicos, né? Ansiedade, por exemplo, né? Aquela palpitação, é um estado como se tivesse com o freio de mão puxado, né? Você está naquele estado de alerta, você não consegue relaxar, você sente a boca seca. Uma coisa que você faria com facilidade, aquilo te deixa apreensivo, né? De fazer uma atividade simples, às vezes, do seu dia a dia, como se aquilo fosse muito complicado, né? E fosse muito difícil, enfim. Sintomas físicos, né? De uma forma muito geral e bem precisa também, se qualquer atividade sua se você está com dificuldade em alguma área, seja na sua vida íntima com a sua esposa ou com o seu esposo, seja você está mais nervoso, com mais irritação do que o normal, né? A depressão, ela gera uma irritação, o burnout também. O burnout, eu creio que é uma coisa bem específica, é um estresse, né? É um estado de estresse, de estafa, só que ele é focado para a sua atividade de trabalho, seja ministerial ou o trabalho, né, que você faz na empresa, enfim, no seu trabalho profissional mesmo, né? É focado nisso, e aí você acaba não tendo mais gosto por aquilo e não tem mais, como se ficasse frio, né? Vamos colocar um burnout em contexto de igreja, você fica frio, parece que nada te comove mais, né? Você fica completamente insensível, né? Por quê? Pelo cansaço, pelo estresse, pelo esgotamento. Todas essas características físicas vêm, mas direcionado especificamente ou para uma atividade ministerial ou para uma atividade profissional, né? Creio que insônia, né? Irritabilidade, sempre que você está muito irritado é um sinal de alerta. Às vezes palpitação, né? Às vezes tem pessoas com sinais físicos na pele. A pele as doenças psicossomáticas, né? São as doenças que são no corpo, mas que têm um fundo, uma causa emocional. Então, a pele, por exemplo, né, é muito comum doenças de pele irritações na pele, né, serem de fundo emocional. Então, coceira, às vezes, né, escamação, às vezes coisas diferentes que aparecem na sua pele. Até tem pessoas que até roxo aparece às vezes na pele, né? Quando está muito tenso, muito ansioso, enfim, são os sinais físicos e também algum tipo de comprometimento aí nos seus relacionamentos, na sua vida diária mesmo. Eu creio que é tudo isso que ela falou mesmo, né? E tem, às vezes, a parte gástrica também, né? Então, sabe, né? Eu tive uma situação que ela veio e aí deu, né, intolerância à lactose, tinha não sei o quê, mas passou por um grande estresse, ela estava entrando num burnout, isso foi o primeiro sinal, né? E eu sempre gosto eu gosto muito de dar essas analogias que ficam bem lógicas para nós entendermos. Todos aqui têm a máquina de lavar roupa, né? A gente lá trabalha. Quantos aqui procuram o técnico quando ela começa a fazer barulho?
Não precisa levantar a mão, né? Quando que a gente procura o técnico? Quando ela para. Mas ela não dá sinais antes? A mesma coisa somos nós. Então, quando você olhar para a sua máquina de lavar, eu acho, porque todo mundo tem uma em casa, você vai olhar. Ela dá sinais de funcionamento. Ou ela não começa a torcer mais, ou ela fica girando para um lado só, ou fica, né, aquele creque-creque. Então, nós somos muito parecidos. Nós damos esses sinais. O nosso físico, ele dá sinais de que, algum momento, ele vai parar. Aí vai depender da marca, né? E sabe uma coisa, antes de passar para você, pastor? Não se acomode, sabe? De repente você não está com esses sinais, mas de repente tem coisas na sua vida que você olha, sabe, para os seus relacionamentos e você fala, isso aqui não é muito legal, né? Sempre fui assim, mas isso aqui eu podia melhorar, sabe? Às vezes não é algo que está acontecendo hoje. Às vezes é você, vamos um exemplo, você é uma pessoa ríspida, né? Que sempre bateu, levou, é muito impulsivo. Ah, mas a vida toda eu fui assim. Tá, mas será que não podemos, né, melhorar? Como cristãos, como homem, mulher, né, que se cuida. Então, assim, às vezes não é nem só porque apareceu um barulhinho qualquer. Às vezes são coisas na sua vida que você sempre conviveu, mas você, sabe, deixou lá, não, deixa isso para lá. Deixa, não, é um convite também, sabe, a gente se olhar e ver que a gente pode viver melhor. A gente pode ter melhores relacionamentos, a gente pode ter uma vida mais tranquila, mais plena, né? Se a gente se olhar e às vezes buscar ajuda para tratar algumas coisas que a gente convive às vezes há anos e que poderiam ser resolvidas de uma só olhando para isso, falando sobre isso, né? Corroborando com a fala da pastora, é muito importante nós olharmos para as nossas ações, olharmos para aquilo que estamos fazendo da nossa vida e olharmos como estamos. E o tempo de hoje também é uma reflexão a isso. Porque você está aqui nesse momento e você pode olhar para dentro de si, o que você está fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com as suas relações. Como que está teu descanso? Como que está a tua atividade física? Como está a tua alimentação? O que você precisa olhar para você e falar, olha, isso não está legal. Porque talvez você está aqui agora e você está dentro de uma relação que não está saudável. Talvez você não está bem consigo mesmo. E por que não, hoje, aproveitar essa oportunidade para começar algo novo? E até me lembrei, esses dias passou aqui aquele vídeo lá da Maria, né, uma animaçãozinha, que a criança cresceu aprendendo aquele padrão errado ali, cresceu naquele ambiente e acabou replicando da mesma forma isso com os filhos. Então, é muito interessante, importante a gente ter esse momento, assim, né, de olhar para dentro de si, coisas que a gente acha que é normal, mas são comportamentos errados, porque a gente é chamado para refletir e para melhorar, né? Muito bom. Chegou uma pergunta aqui, que aí perguntaram na live, na verdade, o que equilibra, ou talvez pode ajudar, com o burnout? Só completando isso que eu já vi, essa animação é muito, muito legal, né? E assim, pensa, né? O que você... Cada geração, né? Eu creio assim, cada geração precisa dar passos à frente. Então, olha para os seus pais. Você está dando passos à frente? Ah, mas isso veio do meu avô, isso veio da minha avó, isso veio da minha mãe, é coisa da nossa família, mas a gente pegou o bastão. Né? O bastão da família está com a gente. Então, se a gente olha para a nossa família e tem coisas que a gente vê que precisariam melhorar nos nossos pais, então é a nossa vez. É conosco. Nós somos chamados, né, a andar, a resolver, a irmos além, né, do que os nossos pais foram. E a pergunta... como equilibrar, né? Como conseguir tratar isso? Sim. Bom, eu creio que se for no ambiente ministerial, a primeira coisa é entender que, assim, dar frutos, né? O nosso trabalho aqui é o quê? É dar frutos. Uma árvore não se esforça para dar frutos, né? Ela não fica lá estressada, ela não, né, fica toda acabada, né, quando ela está cheia de frutos. Não, ela está lá bonitinha, né, com a sua estrutura. Então, assim precisa ser. Se em algum momento isso se desequilibrou, precisa, primeiro, né, precisa parar. Normalmente, quando o burnout já está, né, no estágio mais avançado, realmente precisa parar.
se desligar, mesmo porque quando chega nesse ponto, normalmente a pessoa não consegue mais, né? Fica quase insuportável fazer suas atividades laborais, seja, né, no ministério, seja na profissão. Então, é se afastar e é tudo isso que a gente falou, é olhar para o seu estilo de vida, é ter momento de descanso, é ter lazer, é ter atividade física, se cuidar com a alimentação, né? E buscar ajuda profissional, né? Buscar ajuda profissional. É que a pergunta foi se a pessoa já estiver, né? Como equilibrar, né? Então, se já estiver, é exatamente isso. É buscar ajuda, porque chega uma hora que para, né? E é o que nós já falamos, é prestar atenção nos sinais. A irritabilidade é começar a forçar exatamente isso, forçar algo que não está dando mais alegria, e você só está ali no manual. Você só está ali no preciso cumprir. Né? Esses são os sinais, mas quando realmente bate, é uma hora que você vai acabar parando. Não tem como continuar. E o descanso, por isso, a Bíblia ela é recheada de... Né, se a gente olhar a vida de Jesus, estava tudo pegando fogo, o mar estava agitado e ele estava fazendo o quê? E nós falamos que nós temos que ser como Jesus, né? Exatamente. Então, se você não quer estar tempestade, você vai conseguir apaziguar? Então, nós vamos dormir, descansar, né? Para que você consiga... Né? Jesus nos ensinou e Deus lá em Gênesis já falou, o 7º dia é para descansar. Sobre a questão do burnout, primeiro precisa entender se é ministerial ou se é, no caso, de uma empresa. Porque se é na empresa, você precisa procurar teu RH, precisa procurar um médico e tomar as vias de fato, que é, olha, estou passando por uma necessidade de cuidado e preciso ir ao médico. Quando você quebra o braço, você fala, não, eu vou esperar uns 10 dias aqui, depois eu vejo esse osso quebrado. Não, quando você quebra o braço, imediatamente você vai à procura de um ortopedista. Se você está num ponto de estafa, mas a empresa vai continuar, fique tranquilo. As demandas da empresa vão continuar, os problemas da empresa irão continuar, e se você não se cuidar, quem não vai continuar é você. Então é ir ao médico, procurar o cuidado. E se é ministerial, aí eu acho muito mais perigoso, porque isso me fala que a pessoa perdeu o propósito. A igreja não é uma empresa. Você não está dentro de uma igreja para bater cartão, você não está na igreja para bater meta, mas você está na igreja para cumprir o teu propósito em Deus. Então, se você chega num momento que você precisa estar dentro de um ativismo religioso e você tem que estar ali cumprindo demanda, você chega num momento que você não pode faltar, que se você faltar é um pecado. Meu querido, você precisa rever alguns passos que você está dando, porque dentro do ministério, o ministério ele não é para te gerar um burnout, mas é para te gerar frutos, como a pastora trouxe. E ninguém precisa dizer para uma criança, cresce. A criança, quando ela está sendo alimentada, quando ela está num ambiente saudável, ela vai crescer. Você dentro do corpo de Cristo, você, se está sendo bem alimentado, querido, você vai crescer. E você não vai ter peso nisso. Muito bom. Agora a gente vai abrir para as perguntas, tanto do pessoal que está aqui, como as que chegaram. Aí até para a gente ganhar tempo, aí cada um responde uma pergunta. Tá bom? Porque chegaram algumas aqui, combinado? Som. Amém, gente? Se tiver alguém que quiser fazer alguma aberta, levanta a mão, tá? Que eu vou levar o microfone. E eu quero fazer a primeira, então. Gente, como identificar ambientes e relacionamentos abusivos? Como identificar igrejas, liderança ou relacionamentos abusivos, tá? E aí vai depois disso o que fazer? Vamos deixar cada um responde uma, porque tem bastante pergunta. Senão não vai dar tempo. Se mais alguém quiser, tá bom, é só pergunta. Creio que abuso, né? O que é um abuso, né? É uma forma de violência, né? Nesse caso seria emocional, principalmente, né? Qualquer tipo de manipulação, né? De exigência, de uma resposta, né? De forçar uma pessoa a ser aquilo que não é
né, aquilo que ela não é, ou tirar de alguma forma a liberdade dela, né, de ser quem ela é, de crescer, né, de escolher o que ela pode, o que ela não pode fazer, né? Creio que é um tipo de controle, né? Se você identifica que existe um tipo de controle, possivelmente é um relacionamento abusivo, né? Que, não sei, acho que é meio por aí. E aí, se puder também, né, se tiver alguma experiência clínica, tipo, de uma pessoa que estava sofrendo um abuso relacional, ou de um líder e que estava assim, tipo, na igreja, se vocês já tiveram assim, tipo, algum caso disso e tal, tudo, e aí se puder compartilhar qual era o tipo de manipulação, eu acho interessante. Eu vou partir para o meu pessoal, né? O que é esse controle? Quando eu era, não tanto tempo atrás, mas jovem, nós éramos, eu e meu marido, de uma certa denominação, e lá existia um controle sobre todos que frequentavam. Como, por exemplo, com quem você vai casar, você só poderia ter se você tivesse a bênção da sua liderança. Se a liderança falasse não, independente, ele falava que não. Eles tinham algumas linhagens que, se eles gostassem, né, no caso da liderança, né, que tinha, você poderia ou casar ou ficar. Nós tivemos, na época, infelizmente eu não tinha esse conhecimento, né? Eu e meu marido, se nós não tivéssemos sido, graças a Deus, resgatados daquele lugar, nós não estaríamos casados hoje, porque o meu marido teve um problema ele era do Ministério de Louvor, com um dos líderes, do pastor, então não gostavam dele, então ele tinha um problema muito sério, né? Eu falei que eu estou tentando encontrar o problema dele até hoje, e era um controle: vocês não vão, vocês não podem, vocês não viajam, vocês namoram, não peguem na mão. Se você fosse para algum lugar, você teria que pedir autorização para você ir para algum lugar. Isso é um tipo de controle. Então eu não poderia fazer nada se eu não tivesse a autorização dos meus líderes ou pastores. Então isso foi algo que nós vivemos, que é exatamente isso: controle de como eles querem que você funcione. É importante identificar, e se isso estiver fora da palavra, né, não é um lugar que faz sentido a gente permanecer, né? Hoje eu vejo que a igreja ela vai passando por muitas ondas, né? Tinha a época que era mundial, universal, internacional, aí depois veio a época das comunidades, aí agora nós estamos na época do worship, da parede preta, e tem uma onda também sobre que não é uma paternidade, mas eu vejo que é um paternalismo. Onde algumas pessoas querem exercer um domínio total. Aquela pessoa, ela está dentro da igreja, ela quer colocar como aquele pastor, apóstolo, a quarta pessoa da Trindade, não sei. Ela tem o controle total da sua vida. O que você tem que comprar, onde você tem que comprar, o que você tem que fazer. Querido, o véu foi rasgado. Existe um acesso livre entre você e Deus. Eu não estou aqui falando sobre desonra. Você precisa sim ter respeito, honra, mas você precisa entender que o Senhor vai falar com você também. E entender que tudo... existe um autor, ele é americano, o nome dele é Steve Lawson, e ele tem uma frase que marca muito minha vida, que ele diz assim: o diabo é o pai dos extremos. Se está no extremo, preste atenção. Próxima pergunta. Vamos. Temos mais 10 minutinhos aqui, então só mais algumas perguntas. Aí aqui diz, uma pessoa pode ser espiritualmente ativa e emocionalmente adoecida? Só um pequeno complemento, né, da questão do abusivo, né, da liderança abusiva. Às vezes, né, existe uma dependência emocional, né?
sempre tem os dois lados. Se eu estou debaixo de um controle, é porque eu também preciso ser controlado, né? Então, assim, às vezes, né, é um histórico, por exemplo, de dependência emocional, de dependência química, que acaba sendo também emocional. E aí, quando eu venho para o ambiente de igreja, eu acabo reproduzindo isso com a minha liderança também. Às vezes é somente uma questão, né, que precisa ser tratado, coisas, né, uma forma de funcionar do passado que não foi tratado e que isso acaba se manifestando na igreja também, né, acontece. E aqui a pergunta foi se a pessoa pode estar muito ativa espiritualmente ali, ministerialmente, mas adoecida emocionalmente. Meu marido que fala isso, né, que é preocupante quando alguém está ativo demais na igreja. Se a pessoa não sai da igreja, opa, tem uma luz acesa nisso, né? Porque muitas vezes o ativismo religioso, que é o quê? Você, né, está sobrecarregado de atividades no ambiente da igreja, é justamente, às vezes até sem perceber, inconsciente, uma forma de tentar esquecer todos os problemas que estão por aqui, emocionais, né? Então, pode acontecer sim, né, de ser um mecanismo para a gente deixar de lado um pouquinho, né, as questões emocionais e se envolver muito no trabalho, que é prazeroso, claro, né? E que você vê, né, ajudar o outro, enfim, no trabalho eclesiástico. E não significa, né, que se você está muito ativo na igreja, não significa necessariamente que você não possa estar com problemas emocionais também. Nós temos uma pergunta aqui. Queria perguntar, porque vocês... Tá difícil de ouvir, desculpa, tá falhando o microfone. Som. Eu queria perguntar para vocês como que vocês lidam, porque vocês ouvem diversos atos, diversos traumas, né? Como que vocês lidam para conseguir, como posso dizer, não ficar apegado naquela situação, né, que vocês acabam vivenciando? Por que eu pergunto? Porque muitas das vezes comigo, pessoas encontram, né, talvez um porto seguro de conversar, e por muitas das vezes é algum trauma que eu já passei na minha vida, e por muitas vezes é coisas que eu não sei lidar, como ajudar. Então, eu queria saber como que vocês conseguem ouvir, né? E não ficar naquilo. Não sei se eu conseguir me expressar. Essa parte vem até aquela do aconselhamento pastoral e com a técnica da psicologia. A psicologia, ela nos ajuda em técnica para a gente conseguir ajudar o nosso paciente. Então, se a minha dor entrar ali junto com a dor dele, eu não vou conseguir ajudá-lo. Mas então, essa é o que eu acho. Então, nós temos a técnica para conseguir com que ele olhe para si, né? E é isso que está, né? A psicologia, ela traz, está dentro, a solução está ali, ele só precisa ser direcionado para encontrar. Eu colocaria como técnica. Quando nós, líderes, estamos na igreja, aí nós compartilhamos, às vezes, dores. De repente, as nossas dores, ela ajuda aquele outro que está passando e vai dar sentido, porque ele vai fazer assim, ó, puxa, é uma empatia. Então, dá até para a gente entender por que nós precisamos de um aconselhamento pastoral, de sermos acompanhados na igreja, mas dentro de um consultório é a técnica, porque se nós carregarmos, né, eu sempre falo que quando a pessoa vem, ela faz assim, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. E aí, é esse momento que por isso que eu falo que a nossa fé, né, ou aquilo que a gente acredita está junto nesse lugar. Eu oro e falo, Espírito Santo, eu não sei o que vai vir, mas me dê sabedoria e entendimento de como lidar com o que eu vou ouvir. Então, eu tenho a técnica, mas eu tenho, graças a Deus, o Espírito Santo que nos direciona para ajudar. Não sei se eu respondi, se quer complementar. Tem mais pergunta aí embaixo? Pode ir. Som.
A minha dúvida é referente à crise de ansiedade. Quais são, não sei se é relativo, mas se tem algum fator principal ou fatores principais que podem desencadear uma crise de ansiedade, e se esses fatores também eles podem ser atribuídos a alguma situação dentro do ativismo ali da igreja, quando você tem um ministério, algo ativo, se isso também colabora para que uma crise de ansiedade desencadeie dentro de você, seja fora ou dentro da igreja. Ótima pergunta. Uma crise de ansiedade, ela advém de várias demandas. Você precisa entender qual foi a primeira vez que a pessoa sentiu uma crise, quando que ela se percebeu, o que é o disparador para aquilo. Dentro da tua pergunta, se está dentro do ambiente religioso, da igreja, olha, talvez ela sofreu algo ali e toda vez que ela volta naquele lugar, aquilo vai ser um disparador para aquela crise. Então, sim, essa pessoa ela precisa tratar aquilo que se tornou um ambiente aversivo. Eu quero até complementar o que a psicóloga trouxe, de que todo mundo precisa de acompanhamento. Pastor precisa de pastor. Ninguém é independente, ninguém é uma folha solta no outono. Então, como que se dá você saber lidar com as demandas do que você está carregando? Você tem que ter um discipulador, tem que ter alguém cuidando do teu coração. Você tem que estar fazendo a psicoterapia. Precisa ter alguém cuidando das suas demandas, porque é comum a vida. Nós não somos super-homens, super-mulheres, passamos por as nossas questões e dentro de um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado, você vai ter que muitas das vezes voltar em alguns momentos, rever algumas coisas, fazer toda aquela checagem que nós dissemos no começo e entender que talvez você não vai se permitir mais estar no ambiente. Não vai se permitir estar com uma pessoa por um período determinado de tempo. Para que você possa ser curado naquela relação, ser curado daquela aversão e possa voltar à sua vida dentro dos campos da normalidade. Bom, estamos caminhando para o fim, mas eu queria fazer mais 2 perguntas aqui. Tem uma: vida sentimental frustrada. Como fazer para abrir o coração para poder amar novamente e ter um novo amor? Como ter outra pessoa se não tenho vontade de abrir o meu coração para a vida sentimental? Olha, se abra. Antes de se abrir para um novo relacionamento, se abra. Sabe, não sei se você é mulher ou homem. Tem alguém... É a pergunta daqui? De quem está aqui? Chegou no Forms. De quem está aqui, né? Sim. Então, assim, você tem um líder ou uma líder que você confie? Se abra, né? Se abra sobre isso. Por que você não quer se abrir mais para relacionamento, né? Já teve, então você não tem possivelmente chamado para eunuco, né? Para viver sozinho, você já se relacionou antes. Estou falando isso porque é bíblico, né? Pode ser que tem pessoas que não se relacionam e vão viver bem assim, né? Não é o seu caso. Então, o que está gerando isso? Você vai precisar se abrir com alguém que você confie, né? Buscando ali a direção do Espírito Santo para entender por que isso, né? E ser tratada nisso que está ferido ainda. Com certeza deve ter coisa aí mal resolvida dos relacionamentos anteriores. Então, busca ajuda, não fique sozinho. Bom, só mais uma pergunta aqui: como se livrar da procrastinação? Bom, eu vou... não tem como dar, tem que entender o porquê procrastina. Não tem como... Porque se você jogar lá no Google como parar, como fazer, tem tudo lá. Agora não é mais Google, agora é chat. Joga no chat. Mas nós precisamos entender o porquê que está procrastinando. Então, você só vai conseguir, e é aí que entra, você só vai saber o porquê você procrastina se conhecendo. E aí você vai trabalhar contra esse comportamento que é a procrastinação. Mas você precisa entender o porquê está procrastinando. Então, é um autoconhecimento. Você pode, por exemplo, estar se cobrando demais. Por que você não consegue terminar aquilo que você começou a fazer? Porque se cobra muito, está com a régua lá em cima, então, como você sabe que você não vai conseguir fazer, né, aquilo que você espera lá em cima, você acaba não fazendo? É por isso, né? É por se cobrar muito, é por esperar que seja
perfeito, é por não estar satisfeito com aquilo que você está fazendo, né? Tem que, como ela falou, tem que ver qual o motivo que está te levando a deixar, né, as coisas em aberto. Comportamento aprendido. Às vezes você veio de uma casa que é comum não terminar situações e você está replicando isso. Então, precisa de uma anamnese interessante, saber da história do indivíduo. E cada ser humano é um. Hoje, com as IAs, as pessoas elas acham que tem uma receita de bolo. Olha, 7 passos para não procrastinar mais. Pessoal na internet, né? O código para destravar. Quanta gente, né? O curso para você vender curso. Querido, você é único. Você tem tua história, você tem tua bagagem, você tem tua percepção. Então, você precisa entender o que aconteceu com você. 2 crianças, elas podem estar debaixo da mesma criação, dos mesmos pais, receber a mesma coisa. Uma pode ver a vida como um mar de rosas e a outra pode ver como no olhar da rejeição. Então, entenda que o teu caso é único. Show. Diego? Eu queria que não só perguntar, mas que vocês explanassem um pouco, por favor, né? Porque somos esposa de uma psicóloga, mas quais os principais benefícios, né? Principalmente para quem está nos assistindo, quem está aqui pelo YouTube, de fazer uma terapia com uma pessoa que professa a mesma fé que a gente, tem os mesmos princípios cristãos, no caso, né? Porque nós também vemos muitos cristãos buscando ajuda pelos tabus que foram colocados aqui, fora de um ambiente cristão. Então, quais são os principais benefícios, né, de fazer esse acompanhamento com uma pessoa que é cristã e é formada em psicologia? Eu posso começar? Eu vou começar porque aconteceu um fato muito interessante com a psicoterapia aqui, com uma psicóloga que eu fiz acompanhamento certa feita da minha vida. Primeiro, eu lembro de uma fala da psicóloga que ela trouxe, a Cláudia trouxe, que ela falou sobre, olha, eu aconselhei, você precisa disso. O psicólogo, ele é cristão, ele pode falar de algo relacionado à palavra dentro da sessão de terapia, se o paciente trouxer. Né? O nosso CRP hoje ele dá uma orientação, inclusive tem até uma bandeira sendo levantada quanto a isso. Então, se o paciente ele traz uma demanda, olha, eu sou cristão, eu estou com minha fé abalada. Então, o psicólogo cristão, quando o paciente traz a demanda religiosa, ele pode falar sobre espiritualidade. Assim como ele poderia falar sobre filosofia. Assim como ele poderia falar sobre qualquer outra via que faz parte da vida do paciente. Respondendo à pergunta que foi estabelecida, que é muito importante, queridos. Eu, como comentei, sou casado. E eu sou uma pessoa mais ativa e a minha esposa ela tem uma característica um pouco mais, ela é mais tranquila, mais calma, ela não é dada à atividade física. E quando eu fazia sessão de terapia com a psicóloga em questão, eu falei, nossa, eu não consigo, já tentei engajar ela na academia, ela não me acompanha, eu já tentei, já é a 4ª anual que eu pago para ela, ela vai 2 dias em um ano, dois dias no ano na academia, ela não é... Aí ela pegou, olhou para mim e falou, é simples, você conhece as técnicas, você já é formado, você para. Não é uma dor? Não é um problema? Você para. E aí eu falei, nossa, ela não se importa com toda a minha fé, com tudo aquilo que é importante para mim, e ela deu uma solução. Se é uma problemática, separa. Então, um psicólogo cristão, ele vai olhar esse todo, o quanto que a espiritualidade é importante na sua vida. Porque se você é uma pessoa cristã, que segue os princípios, você não vai tratar, por exemplo, um princípio do casamento como não dá certo, tudo bem, casa de novo, faz outro. Então, o olhar do psicólogo cristão, uma opinião pessoal, eu vejo que ele vai ser mais robustado com aquilo que é pertinente à fé, aquilo que é pertinente a princípios e pertinente ao que o paciente está trazendo. Felipe, acho que está ali atrás. Mais outra pergunta.
Mas que a Band ia falar, Band? Não, é exatamente isso, né? Um psicólogo, ele com certeza, a gente tem um código de ética, né? Então, jamais um psicólogo vai evangelizar alguém, um psicólogo cristão não vai evangelizar ninguém, e nem expulsar demônio, porque, né, temos um código de ética, mas, como o pastor falou, trabalhamos com o que o paciente traz. Então, se ele traz, né, esse contexto, nós estamos inseridos no mesmo contexto. Acho que isso já resume, né, o que ele falou também. Amém. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é: como que eu posso diferenciar se eu estou muito triste ou se é um quadro de depressão profunda? Por exemplo, eu fiquei uma semana, é um exemplo, muito triste, não queria fazer nada, estou mal. Isso é tristeza profunda ou pode ser um quadro de depressão? E a segunda pergunta é assim: quando a gente não tem muito controle sobre os nossos pensamentos, assim, a gente tenta relaxar, tenta fazer respiração, que o pastor ensina a gente, só que mesmo assim, as coisas não saem da nossa cabeça. Realmente é certo, sabe, ficar dando aqueles, tipo, ficar falando, eu não sou isso, eu não sou aquilo, às vezes olha pro espelho e fica, não, para de pensar nisso. Isso realmente funciona? Essas 2 perguntas, obrigada. Vou responder a primeira e vou passar para o seu pastor responder a segunda, que é bem específica. A primeira é: se essa tristeza durou 1 mês e passou, não é depressão. Você teve uma situação ali, você, né, ficou triste por aquilo. 1 mês que eu estou falando que já é um tempo grande, mas passou. Né? A questão é se aquilo persiste e é acompanhado de outras coisas. Falta de vontade de fazer as coisas, falta de motivação, falta de alegria. Alegria já não está, já está triste, né? Mas falta de motivação, né? Às vezes está perdendo o sentido das coisas. Não tem mais para quê? Para que fazer isso, né? E se isso se estende, acho que o principal é se essa tristeza profunda se estende. Aí vai começar a comprometer, né, as áreas da vida, então possivelmente se trata de pelo menos um sinal de depressão, né? Sobre a segunda, a psicologia ela dá várias técnicas para que você possa usar. Uma das que foi citada é a respiração diafragmática, que é uma técnica que você respira, é um sinal que você está mandando para o teu cérebro: olha, pode pensar devagar, você está num ambiente seguro, fique tranquila, fique calma. Assim como outras, como o grounding, como o relaxamento muscular progressivo. Como saber qual a técnica certa? O que funciona para você? O que você testou? Voltando sobre a questão da atividade física. Algumas pessoas vão amar academia, outras pessoas vão odiar. Umas pessoas vão amar esporte, outras não vão lidar com esporte. Então você precisa encontrar algo que faça sentido para você, de acordo com a sua demanda. Próxima pergunta. A última pergunta ali com o Felipe. A última pergunta, gente. Com o Tairone. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Tairone. E eu acredito que cuidar da sua saúde emocional já se é uma barreira por conta de um contexto cultural. Né? Então, se você vai até um terapeuta, né, um psicólogo, você já venceu uma batalha. Só que ao longo do caminho, pode ser que você precise de um medicamento. E aí entra a área de psiquiatria. Né? E muitos psicólogos encaminham esse indivíduo. Mas ele resiste, porque ele acha que psiquiatra é para louco. Então, como que o psicólogo trabalha com isso? Porque esse indivíduo, se ele não tomar esse medicamento, vai ser muito difícil ter um avanço na terapia, porque as coisas caminham junto. Por mais que ele faça exercícios, por mais que ele faça a terapia, falta uma química ainda na mente, no corpo dele. Essa é a minha dúvida. Como que vocês trabalham isso para que esse indivíduo consiga, de fato, fazer o tratamento completo? Assim, quando ele chega, e aqui nós estamos falando de um ambiente cristão, mas não só cristão, tá? Existem muitos tabus ainda com a parte psiquiátrica. Gente, nós temos o livre-arbítrio. E nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. Mas dentro ali, a gente tenta trazer uma conscientização, né? É muito necessária. Quando é adulto, é muito ali... Porque quando precisa de uma medicação,
existe um sofrimento. A gente vai ter que entender qual sofrimento que está causando. Se for um adulto e a pessoa tem um risco à vida, no meu caso, e acho que nós chamamos alguém, entendeu? Responsável para que esteja junto com aquela pessoa naquele momento, porque ele necessita daquela medicação e ele não vai controlar a medicação. Então tem que ter uma pessoa. Eu tive um caso de ela tinha 42 anos, né? E ela entrou em um estado de mania muito intenso. Eu tive que chamar a mãe de 72 anos, que era a única que morava com ela, para poder controlar o remédio dela, porque ela tomou tantas gotas de um medicamento que ela poderia não acordar mais, né? Então, nesse caso, você chama um responsável e fala, ela necessita, ela precisa ser acompanhada. Nesse caso, ela foi até internada, enfim. Mas tem casos que a gente pede. Adolescentes, né? Mesmo quando chega um adolescente, nesse caso, eu falo que você tem que fazer um trabalho com os pais, né? Conscientização, mesma coisa. Então, a gente trabalha muito conscientização e você trabalha ali ele está com uma dor. Quando a gente chama de empatia, nós precisamos entender qual a dor que ele está naquele momento. Em cima daquilo, você vai trabalhando, né, os porquê que ele não quer a medicação. Porque às vezes vem muita história. O meu pai usou a vida inteira e não sei o quê. A minha avó usou e ficou dependente. Gente, a primeira coisa que a gente ouve é porque a pessoa fica dependente o resto da vida. Eu já tive no meu consultório pessoa que chegou com 6 medicamentos e saiu com 1. Porque tem pessoas que vão precisar a vida toda, mas não são todas. Já saíram sem medicação. Quando o pastor falou, né, o pastor Johnny falou, nós somos únicos, eu trago a conscientização que aquela pessoa ela é única, tá? Mas ela precisa querer, ela precisa querer ser ajudada, tá? Mas esse é o caminho que eu uso dentro no set, dentro do consultório. Som, voltou. Só para a gente fechar aqui, né? Até acho que no Forms aí tinha alguns gráficos, não sei se os meninos vão colocar aqui na tela, mas como algumas perguntinhas, né? Como você está se sentindo hoje? Se você tem se escutado com carinho? Aí você tem se respeitado? Aí 68% das pessoas responderam que às vezes. Então, a grande maioria assim, não tem se respeitado, né? Respeitado seus próprios limites, as suas emoções, né? Você tem se escutado com carinho? Quase 44% das pessoas colocou que não muito, não tem se escutado com carinho. E mais 18% colocou que nem sabe como fazer isso, como se escutar com carinho, né? E como você tem se sentido hoje? Aqui 18% colocaram que está triste, 6% muito mal, as outras 6% lutando, né? Nós já estamos pedindo a sua colaboração. Amém? Nós temos mais um. Né? Olha só. Se você veio de uma outra igreja,